Então, agora nós vamos falar sobre a arte do CRM. Você aplica? Então, nós temos hoje a Paula Moreira. Ela é psicóloga com mais de 30 anos de atuação na aviação. E ela é especialista em CRM e neurociência. Com vocês, a nossa Paula Moreira. Bom, nós teremos também o First Officer Guilherme Silveira, quem também vai falar juntamente com a Paula sobre a arte do CRM. Ele é piloto de linha aérea, ex-professor universitário e facilitador de CRM. E também deu uma aula para as meninas da Aviadoras a respeito de CRM. Então, você que ainda não se inscreveu, que ainda não é associada, aproveite. Com vocês, nosso First Officer, Guilherme Silveira. Bom, a gente acabou de ouvir aqui o testemunho, né, do pessoal que deixou a gente muito emocionado, mas eu queria dizer que eu faço entrevistas com pilotos há mais de 30 anos, e o que eu sempre começo perguntando é quantos rins você tem. Se a pessoa respondeu que ela tem 2 rins, eu falo, ai, vai ser uma história muito xoxa, porque piloto que é piloto precisou vender um rim para poder voar. E as histórias são lindas, e as histórias emocionam, e as histórias são apaixonantes. Eu fico emocionada com as histórias de vocês, que são histórias de paixão. Para falar de CRM, a gente vai falar sobre humanos. E eu sempre gosto de começar com uma frase que eu falo muito sobre liderança. Eu digo que 100% dos seus clientes são humanos. 100% dos seus colaboradores são humanos. Se você não entende de humanos, você não entende de nada. Ninguém vai falar, ó? Bom, então nós vamos falar de humanos. Eu sou psicóloga, então eu costumo dizer que eu consegui reunir as 2 coisas que eu mais amo, pessoas e aviação. Tá? E a pergunta que eu quero fazer para vocês é, o humano é fácil? Bom, imaginei que fosse essa a resposta. Não, não é fácil. Mas o que eu quero dizer para vocês é que este cérebro, que é o que toma as decisões, né, porque eu migrei para a neuro em 2012, ele parou a sua evolução há 60 mil anos. Então, nós temos um cérebro pré-histórico, uma máquina velha, com programas novos. Por isso que nós somos tão complexos. Nós temos uma máquina velha tomando decisões num cenário muito novo. Nós não fomos feitos para voar. Então, eu quero dizer a vocês, todos, se você migrou para a aviação, se é a aviação que você gosta, você tem que acordar todos os dias antes de trabalhar e você tem que dizer assim, lá em cima não tem acostamento. Lá em cima não tem acostamento. Então, você precisa ser muito apaixonado, você precisa muito profissional para poder assumir uma responsabilidade tão grande. E eu vou trazer aqui esse senhor, até para mostrar o que eu estou falando, né? Esse cérebro tão antigo, tomando decisões num cenário tão novo. Esse é Jérôme Leder, né? Nenhuma analogia aí com Jérôme, não, é Leder, tá? E eu estou falando aqui da década de 20. Tá? Eu vou trazer um pequeno discurso dele, que eu acho bem interessante. Ele vai começar fazendo, olha, ele era conhecido como Sr. Safety Aviation, né? Ele é uma pessoa ligada à segurança e tudo mais, mas olha que interessante, um discurso de 20, né? Da década de 20, olha o que ele estava falando. Ele vai começar aqui falando sobre uma analogia entre o homem e a máquina. Tá? O homem e a máquina, e depois ele vai migrar para uma outra parte. Mas olha só, na média, os seres humanos têm apenas uma cabeça, 2 olhos, 2 mãos, 2 pés. Sua resposta às demandas não podem garantir mais ou menos do que 5%. Eu queria muito que vocês fixassem esse número, 5%.
Sua temperatura não pode variar mais do que poucos graus. Sua bomba deve operar em constante velocidade e pressão. Seu sistema hidráulico está acostumado a operar em condições estáveis. Seus ambientes de pressão, ambos pneumáticos e hidráulicos, têm capacidade limitada. Seus controles estão sujeitos à fadiga, doença, descuidos, raiva, falta de atenção, ritmos, complacência e impaciência. Essa é a parte humana dentro dessa máquina. Essa é a parte sensível dentro dessa máquina. Essa é a parte nossa, né? Esse mecanismo foi desenvolvido para atuar na Idade da Pedra e, desde então, não foi aperfeiçoado. O problema é permitir que esse mecanismo ancestral, projetado para operações de restrita tolerância de controle, guie o destino num ambiente bem estranho à sua natureza, com amplas condições operacionais. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: o CRM ele precisa ser praticado. Se eu não praticar, porque o CRM, como ele é um curso humano, é diferente da técnica. A técnica você pratica, 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 pratica. Você pratica tanto que você não precisa mais pensar, né? É como dirigir. Agora, o humano não. A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre evoluindo. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: nós somos geridos em 95% pelo nosso inconsciente. 95% pelo nosso inconsciente? Ninguém vai falar nada? Ou vocês não sabiam disso, ou vocês não estão me ouvindo. Então, eu estou dizendo a vocês que nós temos uma entidade tomando conta da gente. Não é isso? Quem toma a decisão é o nosso inconsciente, ele é 95%, então essa conta aí está meio confusa. Mas eu sempre falo que o nosso cérebro, que é a paixão da minha vida hoje, ele é muito, muito parecido com a aviação. Vocês não têm ideia de como ele é parecido com a aviação. Tanto que essa parte inconsciente nossa, a gente chama de piloto automático. O nosso cérebro precisa de processos e procedimentos. O nosso cérebro precisa de plano de voo. Se você quer alcançar o que essas meninas alcançaram, vocês têm que ter um plano de voo, senão vocês vão voar até o combustível acabar e vão cair em pane seca. O seu cérebro precisa saber aonde vocês vão chegar. Ele tem uma caixa preta, ele tem igualzinho. O nosso cérebro é igualzinho o que a gente vive na aviação. E o que eu quero dizer é que, se nós somos 95% de inconsciente, a gente fica imaginando que seriam 95 trilhões de soldados versus 5 generais. Esses 5 generais, que é a nossa parte consciente, ele precisa ser muito estrategista. Ele precisa ser muito bom, porque na força ele não vai conseguir. Esse estrategista aqui é aquele que lida com o que nós chamamos de força de vontade. E força de vontade é uma força. Ela cansa. Por isso é importante que vocês descansem, mas não desistam. Tá? E cada vez mais tragam os seus generais, né? E quando eu faço o CRM, eu sempre eu gosto de trazer essa frase de Jung, que espero que cause algum impacto. Enquanto você não tornar consciente o seu inconsciente, ele vai mudar na sua vida. E você vai chamar isso de destino. Enquanto você não tornar consciente o seu inconsciente, ele vai mandar em você. E você vai chamar isso de destino. Eu faço uma série de considerações. Você tem que sempre falar, I have control, né? Você tem que falar para os seus soldados assim, I have control. Eu trago várias considerações, mas eu gostaria de trazer essa consideração especial. Quando faço o CRM, eu faço várias considerações, mas eu separei essa daqui. Nós fomos projetados, nós fomos confeccionados há 60 mil anos atrás para sermos preguiçosos. Porque mudar gasta glicose, mudar gasta energia. Então, o cérebro que sobrevivia era justamente aquele que não mudava. Por isso que a gente dorme no mesmo lugar na cama, a gente senta no mesmo lugar na mesa, e quando eu dou o inicial, as pessoas sentam no mesmo lugar na sala. E se alguém sentar no seu lugar, a pessoa até se sente incomodada. Então,
o que acontece com a gente é que a gente vai ficando muito bom em desculpas. E quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. E eu quero dizer que esse cérebro preguiçoso, muitas vezes, nos protege de nós mesmos. Porque entrar em contato com aquilo que a gente precisa mudar dá muito trabalho. Então, a gente terceiriza. A gente sempre diz que o outro tem culpa. A gente sempre diz que o governo tem culpa. A gente diz que o gestor tem culpa. Sempre. Por quê? Porque daí eu não preciso mudar, eu não preciso ter trabalho. Então, assumir isso, entrar em contato com isso, evoluir isso, é um CRM meu. Né? Eu preciso ser uma pessoa melhor, para me tornar um grupo melhor, uma empresa melhor. Eu estou falando sobre a questão de terceirizar, porque eu vou até contar aqui um testemunho. Né? Os meus testemunhos são todos da minha vida. Não sou piloto, não voo, né? Mas a minha filha tinha uma amiga que ela passava por mim na minha casa e ela não me cumprimentava. Então, um dia eu chamei minha filha e disse assim: filha, como fulano de tal é sem educação. E ela ficou meio chateada comigo, porque ela disse: não, mãe, ela não é sem educação, ela é tímida. E eu disse: não faz isso, filha. Não dá nome bonito para coisa feia. Porque toda vez que a gente dá nome bonito para coisa feia, a gente não entra em contato com aquilo que a gente precisa melhorar. Então, não é tolerância, o nome disso é atraso. Não é comentário, o nome disso é fofoca. Não é perfeccionista, o nome disso é chato. Não é factory, né? O nome disso é agiota. E não é MK28, gente, o nome disso é Fokker 100. E, finalmente, não é loft, o nome disso é kitnet. Entre em contato com tudo aquilo que você precisa melhorar, por favor, porque assim sim a gente tem algum controle. Está aqui as coisas que eu tinha que falar. Eu também costumo dizer que a gente dá nome diferente para outras coisas. Toda vez que eu escuto uma pessoa falar que isso foi coincidência ou sorte, eu digo: gente, isso é um outro nome que a gente dá para Deus. Isso é um outro nome que a gente dá para Deus. E a gente precisa acreditar. E a gente precisa acreditar sempre, porque é através deste cérebro, é através dos nossos pensamentos que a gente chega lá. Tá aqui. Essa realmente é um estudo, né, mostrando que essa pintura, esse afresco do Michelangelo, ele tem, sim, a ligação com o cérebro. Passei um tempo atrás, as minhas filhas eram bem pequenas, e nós passamos por um momento, eu passei um momento de muitas perdas, de muita dor. E isso fez com que a gente tivesse aí que se reinventar. Eu tenho a honra de ter a minha Ala, a minha filha, aqui comigo hoje, e eu provavelmente vou me emocionar para falar o que eu vou falar. Ela estuda hoje na Alemanha, e um dia ela estava estudando para teste de proficiência, e ela precisava estudar, 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 isso cansa. Vocês já ouviram falar nisso? Isso faz com que as pessoas achem que, às vezes, elas não vão conseguir, e elas ficam estressadas, e etc. Essa parte que todo mundo aqui já conhece. Ela um dia me ligou e falou que realmente ela estava exausta de tanto estudar, achando que ela não ia conseguir. E ela falou uma coisa muito bonita, ela disse assim: mãe, quando eu estou assim, quando eu estou me sentindo assim, eu lembro que, quando a gente era pequena, eu cheguei em casa e falei: mãe, o que nós temos para comer? E você disse: beterraba. E ela falou: mas eu não gosto de beterraba. Mas é o que temos. E eu vi você superar tudo isso, de você
mostrar a sua força, e se você conseguiu, eu vou conseguir também. Então, eu queria que vocês transformassem a beterraba de vocês numa linda história para contar no momento do processo seletivo. E não importa o que fizeram com você. Importa o que você fez com o que fizeram com você. Essa é uma frase de Jean Paul Sartre. E por que eu vou dizer... E por que eu estou falando isso? Porque a gente não controla nada, nem ninguém. A gente não controla nada, nem ninguém, sob a face da terra. Male, a gente controla 5% da gente. Não foque naquilo que você não controla. Foque naquilo que você tem controle. Não gaste o seu combustível naquilo que você não pode controlar. Isso é CRM. Isso é CRM. É não ficar falando que o outro tinha que fazer, que o outro tinha que melhorar, que o outro... Não. Foque em você. Eu quero agradecer pela valiosa atenção de todos. A atenção é um bem muito precioso. Quero agradecer a MAB pela oportunidade de agradecer a minha filha pelo feedback da beterraba. Se apaixonem pelas suas beterrabas e, quando falarem sobre elas no processo seletivo, brilhem os olhos. Gostaria também que vocês me reconhecessem nos voos aí para Lisboa ou Paris e me colocassem na primeira classe. Pode ser? Obrigada. Oi, gurias, bom dia. Estão me ouvindo bem, né? Tudo certinho? Eu vou continuar o que a Paula falou, mas antes eu queria dar um passo antes, porque mais cedo aqui no nosso hall me perguntaram o que é CRM, né? Então, como nós temos gente das mais variadas experiências aqui, eu acho que é relevante dar esse step back assim. E, de fato, não é uma coisa simples de conceituar. Eu gosto de entender, ou de simplificar, por assim dizer, o CRM como uma dessas disciplinas, entre as diversas que a gente tem e compõe a aviação, né? Mas é uma disciplina não técnica, focada nos aspectos não técnicos, comportamentais, e que, de certa maneira, viabiliza ou permite tornar realidade todos aqueles demais conhecimentos técnicos que a gente tem que ter, né, para poder voar um avião. Então, às vezes a gente acaba focando muito na sigla e não é bem esse o caso. Eu queria... Deixa eu tentar passar aqui já para botar no meu start, porque, normalmente, quando a gente está na empresa aérea ou... Opa, fiz besteira. Pode voltar naquele slide inicial do e agora. Normalmente, na empresa aérea, a gente trata os treinamentos de CRM, sejam eles iniciais ou os periódicos, com uma ênfase muito forte nas habilidades em si. Eu estou falando de consciência situacional, tomada de decisão, comunicação, liderança, etc., etc. Aí o pessoal vai, os facilitadores vão e fazem estudos de caso de diversos acidentes, ou às vezes de casos que tiveram um desfecho positivo, e aí aponta, isso aqui aconteceu assim, assado, por causa disso, por causa daquilo, focando, claro, nessas habilidades não técnicas, né? Eu passei por essa experiência também como facilitador, mas aquilo sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque, na minha percepção, mais importante do que apontar, e aqui, se eu puder dar os meus 2 centavos de contribuição, eu gostaria de ir por esse lado, né, na arte do CRM. Mais importante do que simplesmente apontar, essa habilidade foi usada aqui com sucesso, essa aqui não foi usada ali, não sei o quê. Eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês de como treinar CRM. Como que a gente treina essas habilidades em si? Porque isso eu via que era muito pouco falado. Aí eu passei a perguntar, fazer essa mesma questão, como treinar CRM?
E a resposta que eu recebia no dia a dia de instrução, de facilitação, era assim, não, é no dia a dia. Provavelmente, muitos de vocês devem ter pensado isso também. No dia a dia a gente pratica CRM. A própria Paula falou um pouco disso também, né? Esse autoconhecimento, exemplos da vida pessoal mesmo poderiam nos servir para falar do treinar CRM. Só que, vejam bem, eu perguntei como treinar CRM, não quando ou onde treinar CRM. Então, a resposta no dia a dia também não me serve. Eu quero saber o que tu tem que fazer no teu dia a dia para treinar CRM. Eu quero ir mais fundo na história. Obviamente, eu não tenho uma resposta mágica para isso. O CRM, por si só, é uma disciplina bastante subjetiva, então as possibilidades são infinitas. Isso é bom por um lado, ruim por outro, porque acaba ficando meio vago até. Agora, quem está começando ou quem já está trabalhando há mais tempo, pensem nisso, né? O que vocês podem fazer no seu dia a dia, inclusive, para treinar CRM. E aí, talvez as psicólogas fiquem um pouco bravas comigo, eu queria pedir licença para as psicólogas e psicólogos aqui presentes, porque eu gosto de fazer eu dou um ajuste na minha retórica, assim, para fins didáticos, né? E eu não sei se alguém aqui já assistiu, quem me conhece sabe que eu uso esse exemplo sempre. Alguém aqui já assistiu aquele filme do Batman? Eu posso estar falando de qualquer coisa, eu dou um jeito de enfiar o Batman na história. Eu estou me referindo especificamente àquele filme de 2015, eu acho que é de uma trilogia do Christopher Nolan, é o Batman The Dark Knight Rises, com o bonitão lá do Christian Bale. Sabe quem é, né? Sabe o Christian Bale, sabe, né? Tem uma cena naquele filme que eu acho muito interessante, assim. Eu sou o cara que vê o filme e depois sai catando na internet para fazer as interpretações, né? E aí tem uma cena peculiar naquele filme que o Bruce Wayne, ele está numa festa, assim, num salão, está todo mundo dançando, e vão imaginando assim a cena. Está todo mundo dançando, uma festa de gala, né? Todo mundo bem arrumado e tal, e todo mundo está usando aquela máscara de carnaval de Veneza, sabe? Aquele tipo de máscara assim de rosto, à exceção do Bruce Wayne. Na cena, e isso, o filme não chama tanta atenção para isso assim, mas tu percebe que na cena está todo mundo com fantasiado, por assim dizer, à exceção do próprio Bruce Wayne. E aí ele está dançando com a Selina Kyle, que é quem faz a mulher gato, né? A Anne Hathaway. E ela pergunta assim para ele: você está fantasiado de quê? Ele diz assim: estou fantasiado de Bruce Wayne, bilionário excêntrico. Onde que isso enfia aqui na história do CRM? O que tem a ver no que eu estou falando? E aí a história das psicólogas vão ficar bravas comigo, né? A interpretação dessa cena, ela vai para um lado seguinte: é como se o Bruce Wayne, pessoa física, fosse o personagem. O eu verdadeiro, o Bruce Wayne é o alter ego, o eu verdadeiro é o Batman. Então, a analogia com a aviação ou com o personagem aviador, aviadora, é que o aviador, aviadora, vocês que estão de uniforme aqui, esse é o verdadeiro eu de vocês. Voar bem, voar com CRM, com segurança, eu gosto de encarar como um estilo de vida que, se vocês pararem para pensar, permeia e deve permear todas as demais atividades pessoais de vocês. Se a gente entrar nessa viagem muito louca, a coisa começa a fazer sentido, e eu realmente acredito que assim a gente consegue treinar, praticar melhor as habilidades do CRM. Se comportar com um CRM adequado vai muito além de simplesmente vestir o uniforme, agora eu vou lá para a cabine de comando e eu tenho que me comunicar assim, eu tenho que ter esse nível de atenção, eu tenho que tomar uma decisão assim, assado. Não, isso vai para além, é um estilo de vida. Por isso a analogia, né, o Batman é o verdadeiro eu e o personagem é quando a gente está sem uniforme. Né? Claro, não precisamos ser neuróticos a esse ponto. Né? Como eu disse, eu estou ajustando o meu discurso aqui para fins didáticos. Mas, viagens à parte, eu acho que isso pode fazer sentido. Porque o CRM, treinar essas habilidades não técnicas, é uma coisa muito complicada. Então, ela não vai se limitar àquelas 16 horas de um curso inicial ou a cada 2 anos num treinamento periódico que a gente faz na empresa aérea. Não.
tentem observar no dia a dia de vocês o que é que vocês fazem, o que é que vocês podem fazer para se comunicar com uma qualidade maior, para ter mais atenção, para tomar melhores decisões, porque essa observação, esse foco, essa atenção, além daquele momento que a gente está de uniforme, realmente pode fazer com que a gente treine CRM melhor. Tá? Essa é a essência do recado, é esse, tá? O como treinar CRM, não esqueçam disso. Às vezes a gente trata, eu peguei algumas habilidades aqui pontuais, né? Como eu disse, o rol de habilidades não técnicas vai muito além disso, né? Essas são umas que eu mais gosto, assim, não que eu seja bom nelas, não, estou sempre tentando melhorar, mas vejam que não basta a gente se comunicar. Eu faço os call-outs lá na cabine de comando corretamente, né? Eu me comunico, eu sei ouvir, eu sei falar, e dá tudo certo. Tu tem que te comunicar bem. Tu tem que ter repertório, fazer a escolha de palavra certa. Experimenta te comunicar mal na tua casa com os excelentíssimos aí e ver o que vai dar. Né? Na minha casa, se uma vírgula fora do lugar, vai, é DR na certa. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque o personagem Guilherme Aviador, ele, de certa maneira, por fins didáticos, né, transcende o momento do uniforme. Então, quando eu estou em casa, tendo alguma discussão importante, discussão no bom sentido, né, com a minha excelentíssima, eu faço questão, embora nunca dê muito certo, faço questão de ser o mais preciso no que eu quero falar. A escolha de palavras, a quantidade da informação, certificar-me que ela entendeu o que eu queria passar. Eu brinco que teve uma época que eu estudei espanhol, né? E aí, no espanhol, não sei se foi uma impressão minha ou realmente isso é uma coisa cultural, mas eu tive a impressão, na época, que o uso do imperativo era muito mais comum, o tempo imperativo era muito mais comum no espanhol do que no português. Como se, para nós, aqui, a impressão que eu tenho é que fosse uma coisa meio ofensiva até, né? E lá não, lá eu tinha a impressão, não sei se é porque eu estava estudando ou se realmente é assim culturalmente, que era mais utilizado. E não era uma coisa que ficava mal vista assim. Poxa vida, na aviação a gente usa imperativo pra caramba. Quando tu faz uma solicitação, dá uma ordem para o pilot monitoring, o pilot flying, enfim, quando tu está ali naquela divisão de tarefas, tu usa o imperativo o tempo inteiro. Então veja que eu estou pegando uma bobagem, estou falando aqui de gramática, né, do exercício da gramática, querendo ou não, vai te ajudar a trabalhar melhor o CRM. De novo, não pensem, o que você faz para ter um bom CRM? Pensem nas habilidades isoladamente. O que você pode fazer e como você pode fazer para melhorar a sua consciência situacional, seu monitoramento. Monitorar é chato pra caramba, né? Tu tem que olhar. Olha, o que você está fazendo? É chato para dedéu. Mas se tu tens repertório, se tu conheces os manuais, conhece o manual da empresa, o manual do avião, as leis, tu tem repertório para saber o que tu tem que estar olhando. Né? E tu consegue fazer aquilo de uma maneira mais inteligente sem ficar tão cansativo, mais eficiente. Consciência situacional, mesma coisa. A aviação, a gente tem alguns momentos, né, que são mais críticos. Né? Via de regra, a criticidade, existe essa palavra? Acho que existe, né? Da aviação, ela é diretamente proporcional, ou melhor dizendo, inversamente proporcional à altura. Quanto mais baixo tu está, mais crítico é o negócio. Então, quanto mais baixo tu está, mais consciência situacional tu tens que ter. Saber oscilar o tanto de atenção que tu dedica a cada etapa do voo também é uma coisa necessária, porque senão teu voo de cruzeiro, que é uma etapa mais tranquila, tu fica impossível, fica cansativo demais. Manter a atenção forte, constante, o tempo inteiro é muito cansativo. Tu precisa saber oscilar de maneira consciente e propositada esse nível de atenção para se adequar com a fase do voo que tu estás. Adaptabilidade é uma expressão que eu coloco aí, e para mim é uma das mais importantes, não só da aviação, eu diria que isso é para a vida hoje em dia, para esses tempos modernos que nós estamos vivendo. Adaptabilidade, ela diz respeito ao quão rápido, e na aviação a gente sabe que às vezes a coisa tem que ser, né, um contexto dado, não necessariamente é um contexto brifado. Tu pode ter feito preparação melhor que seja, melhor briefing, melhor planejamento, estudou a carta, conhece o lugar, está ciente da meteorologia e tudo mais, chega lá na hora H, a coisa muda da água para o vinho assim, em segundos.
para mim, eu não tenho algum tempo de linha aérea, as situações mais difíceis pelas quais eu passei, em termos de gerenciamento, aproximação, handling do avião, foram mudanças repentinas de uma condição meteorológica que tu tem que te reajustar muito rápido. E a nossa profissão, ela tem uma coisa muito louca, né, que eu digo que a gente tem que estar bom, no nível de habilidade, de conhecimento bom, eu diria, né, uma média alta, em uma série de questões multidisciplinares que tu não usa nunca. Eu tenho que estar bom em lidar com uma pane de motor, e eu nunca tive uma pane de motor na minha vida. Espero passar a vida inteira sem ter nenhuma. Pensa no Sully, lá do Rio Hudson, né, o caso aquele de 2000 e, não me lembro, 2009? Não sei se já faz tanto tempo assim. Passou uma carreira inteira sem ter nenhum grande evento assim tão fenomenal, para daí naqueles segundos ele ser posto à prova. E a nossa profissão, eu acho isso até, eu tento encarar isso como uma beleza da profissão, né? Tu tem que estar sempre estudado, seguro, fazendo as coisas com um nível de consciência alto, porque do nada a situação pode mudar e tu ser testado por uma coisa que nunca aconteceu antes contigo. Tá? Tomada de decisão também é um assunto que eu gosto muito. A gente precisa entender que, às vezes, alguma decisão é melhor do que a decisão perfeita. Ah, mas como assim? Às vezes, a decisão perfeita, eu poderia de novo usar o caso do Sully mesmo, que seja, às vezes a decisão perfeita, por assim dizer, não está ao nosso alcance. E aí tu vai ficar perdendo tempo, Paulo falou um pouco disso, vai ficar perdendo tempo concentrando energia numa coisa que não vai te levar a lugar nenhum, que tu não vai, simplesmente não vai conseguir fazer, porque tu não vai conseguir alcançar um aeroporto, tu vai ficar gastando energia, tempo, tentando fazer uma coisa que não vai dar. E lidar com isso, a maturidade, a experiência e a coragem para aceitar uma decisão que não é perfeita, mas é a que dá para tomar naquele momento, né? Isso é muito super-herói também, né? Ah, não pode comparar o aviador com o super-herói. Eu sei que não pode, mas estou comparando. Azar. Né? Não pode, estou comparando. Azar. É didático o negócio. Tá? Com todo respeito à nossa humildade, por favor, não me levem a mal. Então, assim, esse discernimento, quando é que tu treina isso? Bom, eu treino na hora de escolher um prato no almoço. Eu sou aquele cara que olha o cardápio, eu gosto de tudo. Gosto de tudo que tem no cardápio, o que eu vou escolher? Aí, o que normalmente eu faço? Minha decisão não perfeita, né? Eu vejo o que os outros estão pedindo. Aí eu copio, né? Na dúvida eu copio, deve ser bom. Né? Porque senão eu sou um cara que, para treinar tomar a decisão na hora de escolher a refeição, vou ficar o dia inteiro, não consigo. E aí, pessoal, deixa eu ver se eu consigo passar aqui agora. Antes da gente entrar no Q&A, eu só queria relembrá-los que a gente, isso tudo que nós estamos falando aqui dessas habilidades não técnicas, o como treinar, o estar corrente nessas habilidades, né, estar fluente, isso vale para toda a nossa carreira. Está começando agora no aeroclube, já é comandante antigo, super experiente. Tomara que seja sempre assim, ter os dias tranquilos, olhando pela janela, numa boa. Mas, às vezes, a coisa pode degringolar e virar naquele dia a pior emergência da tua vida. Então, tu terás contigo centenas de passageiros que nem te conhecem e estão dependendo de você. Eu digo que a gente não voa nem por eles. Acho que o voar é meio egoísta, às vezes. Eu quero voar bem, saber bastante de CRM e das habilidades técnicas, não é nem pelos passageiros. É por mim e porque tem família me esperando em casa. Tinha uma época que eu ministrava CRM na Latam e eu usava um vídeo de uma outra grande empresa aí, internacional, falando sobre segurança, e era uma coisa meio chocante, assim, emocionante, e apresentava os filhos de pessoas que haviam perdido a vida
não necessariamente, inclusive, nessa empresa, mas era um argumento, né, era uma campanha de segurança dessa organização, tentando, de uma maneira bem forte, motivar seus funcionários a trabalharem com responsabilidade e com segurança, porque tem alguém te esperando em casa, né? E é por essas pessoas. Então, já aproveitando que eu estou falando, tem alguém esperando em casa, já deu tempo, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, e assim, ó, eu estou assistindo vocês falando, já quase chorei aqui também, e eu espero que um dia a minha Catarina possa ser assim tão raiz que nem vocês, tá? Desculpem a expressão raiz, né? Mas eu acho que eu resumi tudo o que eu quero dizer. Tá? Então, parabéns pela iniciativa, já parabéns adiantado pelo Dia Internacional das Mulheres e obrigado pelo convite, tá? Acho que agora a gente vai para o Questions and Answers, né? Muito obrigada. Pode deixar. Pessoal, quem quer fazer perguntas para eles? Levantem as mãos, por gentileza, e a Bárbara vai levar o microfone. Boa tarde de novo, né? Primeiro dizer que eu vi uma palestra da Paula lá na Aviadores e teve uma coisa que me emocionou muito, que foi quando ela falou para a gente na seleção falar apaixonada pela gente, né? Pela nossa história, que isso faz a diferença. Só que às vezes é difícil a gente fazer isso na seleção, né? Então, isso era uma pergunta: como utilizar isso? Porque às vezes a gente não consegue, né? Chegar na seleção e demonstrar toda essa nossa paixão pela nossa própria história. E dizer que também a questão do CRM eu utilizo em casa também. Por exemplo, que eu tenho um filho de 16 anos e eu consegui descobrir isso, né? Porque eu chegava na hora do almoço e falava: meu filho, eu vou trabalhar, lava a louça quando você acabar de comer. Chegava às 10 da noite, o prato estava lá no mesmo lugar, não tinha lavado. Porque ele fazia assim, balançava a cabeça, ok. E aí eu comecei a utilizar o CRM com ele. Dizer: o que a mamãe falou? Repete. Aí ele repetia, e aí melhorou, ele consegue lavar a louça. Então, eu utilizo. Mas eu queria saber como é que a gente pode usar, enfim, a nossa paixão na empresa. Bom, eu acho que uma coisa muito importante e que eu vejo que, às vezes, as pessoas não têm é o conhecimento. As pessoas conhecem pouco sobre si. É o que eu falo sempre, a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle, que é sobre a gente. E elas têm muito medo, né? E uma coisa que eu também acho que é importante, além do conhecimento, e aí, quanto mais conhecimento você tem, mais à vontade você fica. Quanto mais conhecimento, mais à vontade você fica, mais seguro você se sente. Eu vejo que as pessoas não entram em contato com este livro que a gente não compra na livraria, chamada Eu. A gente compra teoria de voo, a gente compra meteorologia, a gente compra navegação, a gente não compra um livro chamado Eu. E aí as pessoas ficam tão inseguras que elas não sabem o que elas têm que falar. Eu queria dizer para vocês o seguinte, tem uma frase que eu quero complementar, que diz: quem não é visto não é lembrado, mas nós somos lembrados pelo que é visto. Isso é CRM. Quem não é visto não é lembrado, mas nós somos lembrados pelo que é visto. E a gente precisa se ver todos os dias. A gente precisa se conhecer todos os dias. E a gente precisa falar: nossa, que coisa interessante essa coisa que eu talvez tenha que melhorar. E quanto mais a gente conversa com a gente mesmo, mais confortável a gente se sente. E aí a gente não tem medo de falar. Aquilo é natural, porque aquilo é diário. E também, eu acho que tem uma coisa muito além do conhecimento, que vem a sabedoria. Isso é CRM. É a sabedoria. Então, conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que, apesar dele ser fruta, não vai na salada de fruta. Então, tudo isso vem a ver com que você fique confortável com você, se sinta seguro. Porque quando você contrata uma pessoa, você imagina que essa pessoa seja o seguro suficiente para poder lidar com situações adversas,
né? E levar pessoas de volta para suas famílias. É isso o mais importante. Então, a segurança tem que ser a minha prioridade e a busca por ela. Mais alguém? Eu gostaria de mencionar sobre a questão CRM, que é um tema muito extenso, né? Quando eu trabalhei numa empresa aérea, era um dos temas mais críticos. E o que eu queria perguntar é sobre vocês que ministram o curso, como está sendo em relação às empresas aéreas o tema fadiga? Quando eu comecei a ver as palestras sobre fadiga, eu falava, gente, mas espera aí, as pessoas estão falando sobre fadiga, mas elas não estão falando sobre o porquê da fadiga no que diz respeito ao cérebro humano. Tá? O que acontece em quem comanda a nossa vida, que é o cérebro? Onde fica localizada a fadiga e por que ela é tão perigosa? Então, lógico, faz parte da minha área, mas eu vou dar só um exemplo bem rapidinho, porque eu acho muito importante. Tá? Essa parte do cérebro aqui, que toma decisão, o CEO, o comandante master, ele não toma decisão sem consultar o cérebro das emoções. Então, o cérebro já está dizendo que comandante e copiloto tem que se falar. Comandante e copiloto tem que se falar, tem que ter uma boa comunicação, porque quem manda, o comandante, não toma decisão sem o copiloto. Mas só uma curiosidade, que foi a parte que eu nunca consegui encontrar na fadiga, é o seguinte: para cada tomada de decisão que a gente toma, como o meu amigo aqui falou, qual prato eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou falar, todo esse processo decisório do nosso dia a dia, ele gera uma sujeira na área do cérebro que toma a decisão. Essa sujeira chama-se adenosina. Tá? Nós tomamos uma média de 35 mil decisões por dia. 35 mil decisões por dia, só no que diz respeito ao que nós vamos comer, quase 300. O que acontece é que, no final do seu expediente, o cérebro que toma a decisão está infestado de sujeira. E ele precisa ser limpo. E essa limpeza e essa higiene só ocorre numa boa noite de sono. Numa boa noite de sono existe uma coisa chamada sistema linfático, que só ocorre quando eu durmo, que faz a faxina dessa sujeira, desse radical livre. Se você não tem o repouso mínimo, a área do cérebro que toma a decisão está imunda. Acabou o nosso tempo, foi maravilhoso estar com vocês.